Boa noite, graça e paz a todos. Quero nesta noite trazer uma palavra, um estudo, vamos assim dizer, falando a respeito de líder, ser líder, de liderança, a respeito, né, que nós somos servos, fomos chamados para servir e também para liderar. O primeiro incumbência que Deus deu ao homem foi o que? Dominar. Ele fala com Adão e com, né, lá em Gênesis 1:28, Adão e Eva, ele fala para eles assim, e Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a primeira coisa que Deus fez ao homem foi dar a ele a responsabilidade de liderar. E muitas vezes nós temos medo, né? Medo ou alguma coisa que te impede de liderar. Algo dentro de nós mesmo, um complexo, um trauma, uma rejeição, algo que você acha que você não pode ser líder de algo, né, na sua empresa, na igreja, na sociedade, ser um líder comunitário, ser líder, liderar alguma coisa. Mas eu quero te dizer hoje, falar sobre o conceito de liderança e como é importante a liderança. Como que é importante. E esse conceito ele é trago pelo próprio Senhor Jesus, de servir e liderar. Porque quem lidera, às vezes a pessoa pensa assim, o líder ele não trabalha. Muito pelo contrário, o líder é o que mais trabalha. O Senhor Jesus fala lá em Lucas, né, 22, 26 e 27, que o servo não é maior do que o seu senhor. E também fala em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o conceito de liderança não quer dizer que você não trabalha. Se Deus, que é o líder universal, Jesus fala isso, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu trabalho também. Em Mateus 20:28 ele fala assim, bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que fala em Mateus 20:28. Né? E o Lucas 22, desculpa aí porque eu já até citei ele, deixa eu só verificar. 22, o versículo 26 e 27 fala assim, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha, quem governa como quem serve, ou seja, mesmo que você seja um líder, você também tem que servir. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, ou porém entre vós sois como aquele que serve. Então, entende qual é o conceito de Jesus? O conceito de Jesus aqui, o líder é aquele que serve. O conceito que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ou seja, o Deus todo-poderoso, soberano, que Pai das luzes, né, magnífico em poder, que criou todas as coisas. Ele trabalha até agora. A palavra de Deus fala que Deus ele está sentado no alto sublime trono e que de lá ele julga todas as coisas. Os seus olhos passeiam por toda a terra. Ou seja, Deus ele não cochila, o salmista fala que ele não dorme, nem pestaneja, nem cochila o guarda de Israel. Ou seja, ele está em atividade o tempo inteiro. Então, liderar também é servir. Tem muitas pessoas que pensam que liderar é mandar, que liderar é, muitas das vezes, né, subjugar a pessoa que está abaixo dele. Né? Não é nada disso. Liderar é servir. E liderar é algo importantíssimo, porque sem liderança nada acontece. É isso que nós vamos ver alguns conceitos aqui, olha. Nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Vou pegar o exemplo aqui de Juízes. Nós vamos ler alguns textos que estão aqui em Juízes. Juízes 3, do 9, fala assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Juízes 3, 9, tá? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou
aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otaniel, filho de Kenaz, filho de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, na sua mão, e prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otaniel, filho de Kenaz, faleceu. Ou seja, sem liderança, nada muda, nada acontece. Eles estavam, se você ler o livro todo de Juízes, você vai ver que o povo, né, eles faziam aquilo que não agradava o Senhor, e eles ficavam sob servidão, né, dos cananeus. Então eles começavam a clamar, então Deus levantava um líder. Enquanto não levantava um líder, nada mudava, nada acontecia. Nada acontecia. Então tem que haver liderança, porque sem liderança nada acontece. Então a liderança, existe outra situação. Nada se desenvolve sem liderança. Nada se desenvolve. Nada vai para frente. Por quê? Porque alguém tem que organizar. A liderança, ela está ali para ela colocar ordem nas coisas, para delegar autoridades, para delegar funções para cada um. Então, sem a liderança, nada funciona. Nada funciona, nada se desenvolve. E sem liderança também, nada melhora. Nada melhora, né? E sem a liderança, nada é corrigido. Vamos ver aqui em Juízes, vamos pegar Juízes de novo, o 2, do 8 ao 12. Fala assim: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Tinate-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mau aos olhos do Senhor, e serviram os Balaim. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses do povo que havia ao redor deles. E adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Presta atenção. Sem liderança, nada é corrigido. O povo, quando Josué morre, quando Moisés morre, é interessante que quando Moisés morre, Deus dá para Moisés a incumbência de deixar Josué no seu lugar. Então, antes dele morrer, ele já havia orado, já havia colocado as mãos sobre Josué. Josué já sabia, o próprio Deus fala com Josué, e Josué, então, ele começa a liderar a nação de Israel. E Josué já vinha sendo preparado para isso. Quando Josué morre, Deus não manda Josué colocar ninguém como líder. E aí aqueles anciões, aquelas conselheiras, aquelas pessoas que acompanhavam Josué, eles continuaram governando. Só que quando eles morreram, levantou outra geração. E a outra geração, então, não conhecia o Senhor. Em Juízes, você vai ver no 21, 25... que fala que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, sem liderança. Por isso que nós vemos quanta tristeza aconteceu em Juízes. Juízes foram 300 anos de caos, 300 anos em que o povo ficou sofrendo na mão dos cananeus. Eles não tinham um governo centralizado, eles pecavam contra o Senhor permitia que uma nação vinha contra eles, então eles clamavam, o Senhor levantava o libertador, e assim foi, até o último juiz, que foi Samuel. Então assim foi a história deles. Por quê? Porque não havia liderança. Então olha como é importante a liderança. Então liderar não é nada disso. As pessoas pensam assim, eu vou ser líder para mim ocupar um lugar bom, porque se eu for líder, eu vou ter um nome, porque se eu for líder... Não, se você for líder, meu filho, você pode ter certeza, você vai trabalhar. Você vai trabalhar. E o Senhor chama todos para liderar. Todos, porque todos nós fomos chamados para trabalhar. Então você vai ser líder, ainda que seja o líder da célula, o líder das crianças, o líder do jovem, o líder comunitário, o líder lá no seu trabalho, o líder dentro da sua casa, você vai liderar os seus filhos, mas sempre vai ter alguém para você liderar. Sempre isso vai acontecer. E outra coisa, a liderança, nós podemos ver que a liderança é o desafio número 1 da humanidade. O mundo está sofrendo, irmãos, por falta de
treinamento de seus líderes. A igreja está passando por problema porque a maioria dos líderes foram ordenados sem treinamento. É triste falar isso, mas é verdade. É verdade que, infelizmente, nós pegamos pessoas que são, às vezes, líderes e que não conhecem nada de Bíblia, que não conhecem nada de Deus, que não tem nada, que são como uma lata vazia, só faz barulho, mas não tem conteúdo nenhum. Não tem nenhum conteúdo. Então, isso é muito sério. E a igreja está passando por esses grandes problemas. Então, nós temos que entender uma coisa. O poder, ele nunca pode tomar o lugar da preparação. Nós vamos ver isso na vida de Paulo. Se você ler Gálatas 1, a partir do versículo 14, 15, por ali, Paulo ele vai descrevendo. Paulo demorou, sabe quantos anos que Paulo demorou para fazer a sua primeira viagem missionária? 14 anos. 3 anos ele passou no deserto da Arábia, aprendendo sobre o Senhor, porque Paulo ele conhecia muito da lei, Paulo conhecia muito, né, da cultura, ele conhecia muito. Paulo ele era um poliglota, Paulo ele era uma pessoa culta, seria um PhD hoje, mas ele não conhecia da graça, ele não conhecia o Senhor, e ele passou 14 anos se preparando. E muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer para o Senhor de qualquer maneira. Sabe, de qualquer maneira. Às vezes a pessoa, eu fico assim, indignada com isso. A pessoa chega na igreja, não preparou um louvor e canta de qualquer forma. Não prepara uma palavra e prega de qualquer maneira. Não prepara nada. Gente, Deus, o nosso papel é preparação. Preparação. Nós temos que entender isso. Eu fui chamado para liderar e um líder não lidera sem treinamento. Não lidera sem treinamento. Então nós temos que entender isso. Isso é muito importante. Todo líder, ele tem um mentor. A liderança pode transformar covardes em guerreiros. Isso aqui nós podemos ver, né? Eu não vou ler, está lá em 1 Samuel 22, 2, que Davi, quando está ali na caverna de Adulão, se junta a ele 400 homens angustiados, endividados, desiludidos da vida, homens que já estavam assim, desesperados. E Davi fez deles o quê? Guerreiros, liderança. Olha para você ver, o Senhor já estava treinando Davi para ser líder, né, da nação de Israel. Então a liderança transforma covardes em guerreiro. Olha a importância de se ter um mentor, um líder, e um líder que te coloca para frente, não um líder que tolhe. Porque tem líder que acha que é o lugar dele, que o outro não pode saber mais do que ele, porque vai tomar o lugar dele. Se o lugar dele é dele, ninguém toma lugar de ninguém. Se a ovelha é do Senhor, não é sua. Então, se você ganhou e Deus aprova a Deus levar para liderar em outro lugar, amém, glória a Deus por isso. Então, nós temos que entender que liderar é amar a pessoa, é querer ver o seu discípulo, né, até ser melhor do que você. Eu acho que a liderança é algo tão maravilhoso que às vezes o nosso discípulo, ele nos surpreende, ele fica melhor do que o mestre. Pode acontecer isso. Então, liderar com amor, liderar querendo ver o seu líder, o seu liderado crescer, o seu liderado ocupar lugares importantes. Foi o que Davi fez. Davi fez com que aqueles 400 homens covardes se tornassem guerreiros, os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Quem diria, né? Então, o quê? Olha o que a liderança faz. A liderança transforma covardes em guerreiros. Outra coisa que nós podemos aprender é com os animais. O leão, ele não é o mais forte, ele não é o mais alto, mas, porém, ele é o rei da floresta. O que faz do leão o rei da floresta? Atitude. Liderança nasce através de atitude. O leão olha para o elefante e pensa assim, o elefante muito maior que ele, né? Muito mais forte que ele, né? E ele pensa assim, almoço. E já o elefante olha para o leão e fala assim, o chefe. E olha a diferença, olha o tamanho, olha a força. Mas a atitude, o leão tem a atitude de líder.
Então, qual que é a fonte da atitude? A atitude é um produto da mente e da crença. O leão, ele acredita na sua força, ele tem confiança. Ele passa essa confiança. Quando nós confiamos em nós, as outras pessoas confiam. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar que você tem valor é você mesmo. A primeira pessoa que tem que acreditar que você é capaz é você mesmo, porque senão ninguém vai acreditar. Eu lembro de uma frase, né? O mercado desvaloriza quem não se valoriza. Então, nós é que temos que nos valorizar. Segundo, o líder, ele fala baseado em uma convicção. Ou seja, nós falamos pela fé, porque a fé não é não é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção e a certeza daquilo que se espera. Então, o líder, ele fala pela convicção. Davi, o que ele injeta fé nos seus liderados. O elefante, ele é muito maior e mais pesado. Mas quando ele olha para o leão, ele pensa assim, é o meu líder. A mesma coisa nós vamos ver aqui com Davi e Golias. Davi olha para Golias e pensa assim, almoço. Igual o elefante olha igual o leão olha para o elefante, né? Almoço. Ele age por sua crença e não por vista. Davi agiu pela fé, pela sua crença, e não porque ele estava vendo. Ele estava vendo um homem grande demais, né? Alto demais, muito maior que ele. Mas ele estava agindo pela sua fé. O líder, ele age pela sua fé. Golias olha para Davi e ele pensa assim, vê ele pequenininho, né? Vou derrotá-lo. Né? Porque ele não era líder, ele não entendia, ele não tinha fé, ele vivia pela vista e não por fé. Então, Jesus estava sempre dizendo, você crê? Você crê? Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Atitude é um produto da crença. Ninguém pode viver acima da sua crença. Ou seja, filosofia, vamos falar da filosofia. Filosofia é um sistema de crença. Filó significa amar, sofia, pensamentos, ideias. Então, filosofia é amar o que pensa. Por isso, os filósofos, eles ficavam horas falando de suas ideias. As suas ideias viravam que um sistema de crença. Os filósofos gregos, eles criaram o quê? A democracia. Eles desenvolveram uma ideia de liderança. Eles morreram, mas a sua ideia permanece. Então, quer dizer, quando você tem uma crença, amém? É você que tem que ter essa crença. Essa crença em Deus, da fé, e em você mesmo. Deus tem alguns planos, algumas ideias, alguns planos, alguns projetos. Liderança é algo inovador. Lá em Provérbios 23:7 diz assim, como imaginou na sua alma, ele é. Como a gente pensa, como nós interiorizamos quem nós somos, nós nos tornamos essa pessoa. Então, eu preciso trabalhar isso em mim e saber que liderar não é mandar, que liderar não é colocar alguém para baixo, mas liderar é incentivar, é delegar funções, é ensinar, é ajudar o outro a crescer. O outro a crescer, né? E João 1:1 fala assim que no princípio era o verbo. O que era o verbo? Era a palavra. A palavra, né? A palavra significa uma ideia. Jesus é a ideia expressa de Deus. Ele era o verbo, uma palavra. Uma palavra é uma ideia. Quando a gente fala a palavra, ela é uma ideia expressa. Eu expressei uma ideia que estava na minha mente. Eu expressei essa ideia. Então, Jesus é a ideia expressa de Deus para nós. Então, Deus criou líderes e não servos ou escravos. Jesus é o Rei dos Reis. E lá em 1 Pedro 2:9 diz, né, que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, sacerdócio real. Olha como que Deus nos coloca. E muitas das vezes nós nos colocamos para baixo, muito menor daquilo que verdadeiramente nós somos. Então nós temos que pegar a ideia de líder. O líder age pela fé, o líder age pelo amor, o líder trabalha muito mais e o líder está sempre preocupado com o desenvolvimento daqueles que você está liderando, deles se tornarem pessoas melhores. Como nós, pai, queremos que nossos filhos sejam melhores do que nós. E assim é quando você é líder em uma empresa,
em uma igreja, na sua sociedade, você é um líder comunitário, se você é um líder, seja o líder que você for, seja o melhor líder. E ao mesmo tempo, saiba que liderar é servir. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração, em nome de Jesus.